Está na hora de mais um programa Viver Bem Unimed Campos. O Novembro Azul está sendo marcado por uma série de ações da equipe Viver Bem da Medicina Preventiva. Na sala de entrevistas, o papo é sobre prevenção a acidentes com idosos. Alguns cuidados em casa podem fazer uma grande diferença. No quadro Coma Bem e Viva Melhor, tem receita de pão de queijo de frigideira. O Viver Bem Unimed Campos começa agora! De acordo com o Ministério da Saúde, 70% das quedas entre idosos acontecem dentro de casa, sendo que 30% desses acidentes causam a morte de idosos e pelo menos 40% causam alguma lesão grave, e principalmente no joelho e no quadril. Para abordar o assunto, vamos conversar com o nosso consultor em saúde, o Dr. Paulo Lirano. Dr. Paulo, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, no nosso quadro que aborda a questão da saúde e, mais do que nunca, dá aquela expectativa de como viver bem, né, que é o nosso papel aqui no programa. Então, Júlio, eu acho que hoje eu considero essa pauta de hoje, Júlio, uma das mais importantes das que temos tratado aqui nesses programas, que falamos já inúmeras vezes sobre a questão da idade, do idoso, do cuidado, já falamos muito sobre osteoporose, já falamos muito sobre também já sobre quedas e fraturas, mas hoje a gente vai fazer uma abordagem mais direcionada, sim, ao nosso idoso e principalmente às famílias que têm idoso dentro da sua casa. A importância que tem esse cuidado, esta visão, esta abordagem e, eu diria, essas medidas que nós vamos ressaltar neste programa são de fundamental importância para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa ter e oferecer um equilíbrio maior para os nossos idosos. Todos nós sabemos que a idade vai, com certeza, degenerando de alguma forma o corpo humano. Então, nós temos uma vulnerabilidade maior na idade quanto mais tempo passa. E como hoje nós temos uma projeção de sobrevida maior do que algumas décadas atrás, quando a sobrevida ficava até os 55, 60 anos de idade, hoje nós temos uma sobrevida esperando no mínimo uns 75 anos de sobrevivência. Então, isso vai se estendendo e cada vez mais teremos uma população mais idosa que necessita de cuidados. Então eu gostaria de ressaltar que todo o nosso organismo vai sofrendo com o passar do tempo. É a nossa pele, são os nossos músculos, os nossos ossos, o cérebro, o nosso sistema cardiovascular, então é o nosso coração, e com suas complicações todas que nós sabemos de cada um desses sistemas. Então esta vulnerabilidade ela tem que ser cuidada. O idoso, quando nós falamos da pele, a pele do idoso geralmente está mais desidratada, então ela tem mais coceira, fere mais, e qualquer ferimento pequeno que seja, acaba quebrando a barreira de proteção, porta de entrada de bactéria e infecções. E aí a pessoa tem erisipela, a pessoa tem piodermites, né, e acaba formando feridas. Então é preciso cuidar muito bem da pele, mantê-la sempre hidratada e bem lubrificada. Isso é muito importante. No que diz respeito à musculatura, vamos lembrar uma coisa importante aqui. O nosso esqueleto, o osso sustenta o corpo como na sua estrutura, mas quem mantém e permite esta mobilidade é a nossa musculatura. Então, manter o nosso sistema osteomuscular ativo e principalmente a nossa musculatura rígida, forte, controlada, é muito importante. Por isso que o sedentarismo, a pessoa muito parada, é muito ruim. E para o idoso, mais ainda. Com a idade, nós temos déficit visual, auditivo, as nossas conexões cerebrais, neuromotoras, que a gente chama dessa resposta, eu quero fazer isso rapidamente ela fica mais retardada. Por isso que nós temos que ter muito cuidado e manter o esqueleto, o sistema ósseo muscular ativo. Daí a importância da atividade física.
Daí a importância do idoso ter sempre uma atividade. É fazer algum tipo de atividade como a hidroginástica, uma caminhada, a fisioterapia, o pilates, a dança, que está além, né, de mobilizar a pessoa, manter o equilíbrio, a dança também socializa a pessoa, né? Então isso é muito bom, essa atividade de manter a pessoa ativa para que ela possa se manter rígida, para que ela possa manter, sobretudo, a sua autonomia. O que nós precisamos, Júlio, e a família tem que entender isso, quanto mais condições físicas a pessoa tiver, mais autonomia ela tem. Quando eu digo autonomia, a autonomia do dia a dia. É a autonomia de conseguir se levantar sozinho, de ir ao banheiro, de tomar o seu banho, se alimentar, fazer a higiene, caminhar pela casa. Isto é importante. Então, esta autonomia, ela só é adquirida conforme a condição física da pessoa. Quando nós falamos que há uma queda, um déficit natural da visão, da audição, então aí vem a família. Quando a família identificar, tem que pegar o idoso e levar ao oftalmologista. Às vezes é uma catarata que vai operar e vai ficar bom, ele vai ver de novo. É muito importante a visão para o idoso, porque ele pode ver uma boa televisão, ele pode apreciar as coisas. E a audição? Usar um aparelhinho para ele poder ouvir uma música, para que possa ele se manter ativo e conectado com o mundo. Isto é importante. Então, quando a gente diz que a atividade física é importante, que esta atenção na visão, na audição do idoso é muito importante, é para que ele possa se manter conectado com o mundo. E são medidas importantes e simples de se fazer. Quando a gente fala do idoso e quando você levanta aqui esses dados relacionados à queda dos idosos, por que o idoso cai mais? Por que ele tem maior queda? É um complexo. Ele não faz atividade física, ele não fortalece sua musculatura, ele não toma, de repente, os devidos cuidados para se manter com autonomia. Exatamente, né? Com autonomia e com integridade, porque para que ele possa se manter íntegro, para que ele possa evitar de cair, ele tem que estar rígido, ele tem que ter também uma condição de ambiente que proporcione uma segurança a ele. Uhum. Quando nós falamos que cai mais em casa, é porque ele vive mais dentro de casa. Uhum. Mas dentro de casa a gente cria ambientes, muitas das vezes, desfavoráveis ao idoso. Podem ter muitas armadilhas dentro de casa. Muitas armadilhas. E existem essas armadilhas naturais que muitas vezes não são percebidas. Por isso a importância de estarmos aqui alertando. E a gente vai... peço, sabe, Júlio, que na produção deste programa, que a gente possa colocar esses dados e peço a vocês, copiem esses dados, né? Deixa isso em mente, busquem dentro de casa se não existem essas condições ambientais que estarão favorecendo esses acidentes. Quer ver coisa muito comum, doutor Paulo? Aquele tapete do lado da cama, aquele tapete no meio do corredor, a mania que se tem também de encerar o chão, porque muitas vezes... Chão liso demais, né? A senhora, a dona de casa, carrega consigo, né, aquele costume, né, de encerar o chão. Fica tudo bonitinho, lisinho. Mas escorregadio, né? Escorregadio. Então, mas eu chamo a atenção já, né, Júlio, começando mesmo por essa questão da beira do leito, da cama. O paciente, a pessoa está lá, está dormindo, de repente sempre o idoso acorda porque dá vontade de ir ao banheiro, fazer xixi, então ele levanta de repente, já é ruim. Então, antes de se levantar, antes de ficar em pé, está deitado, senta um pouquinho, espera um pouquinho, dá uma equilibrada, levanta e depois sai andando, porque senão ele pode ficar tonto. Muitas vezes tomou remédio para dormir, muitas vezes tomou remédio de pressão e ele pode, de repente, ter uma hipotensãozinha. Isto é causa de queda muito frequente no idoso, o levantar subitamente. Então, ele deve sentar primeiro, ficar em pé, para depois sair andando. Isso é o primeiro passo. Segundo passo, evitar de ter, como você falou aí, tapetes. Os tapetes, a pessoa acaba tropeçando muito no tapete. Então não devemos ter tapetes no caminho por onde ele vai passar. Nos corredores, no caminho entre o seu quarto, a sua cama e o banheiro. E a outra coisa é a iluminação.
o idoso ele já não enxerga direito. Se estiver tudo escuro, então é pior ainda. Então a gente tem que sempre manter iluminado o caminho que ele vai traçar, por onde ele vai andar. A luz do corredor, a luz do banheiro. A luz do corredor, a luz do banheiro e mais. A questão também de como que ele está. Às vezes ele está de meia. Então ele vai só de meia, vai escorregar e vai cair. Escorregar. Então ele tem que estar com um sapato que tem uma sola aderente. Ele não pode estar com esse chinelo já antigo, todo folgado, que ele vai tropeçar no chinelo. Então são coisas mínimas, mas de grande importância. E até a colocação de sensores, que hoje são facilmente encontrados, para ligar automaticamente as lâmpadas, né, no caminho que esse idoso for percorrer. Isso é um outro caminho, né, que a tecnologia nos fornece, são esses sensores para que acenda a luz assim que tiver o sensor do corpo ali passando. Outra coisa, Júlio, quando a gente fala de ir ao banheiro, o banheiro é um outro local de muita queda. Primeiro, aquele ressalto que tem no box, a pessoa tropeça. Segundo, são os tapetes escorregadios. E terceiro, dentro do box. A pessoa, quando está tomando banho, e isso acontece com frequência, né? A mulher geralmente passa um cremezinho no corpo, coisa assim, e aquilo escorrega demais. É causa de queda dentro do banheiro. Caiu no banheiro, vai ter fratura. E qual é a solução? A solução é evitar, primeiro, passar qualquer produto que escorregue mais no banheiro. Segundo, tem que ter piso antiaderente, né? Um piso aderente ali para não escorregar, e às vezes o tapete de banheiro que fixe bem. Não pode ser aquele tapete também que fica solto no banheiro, que é pior ainda. De preferência aqueles com ventosas. Com ventosas, né? Que fixam bem. Esses são os melhores. E, mais importante ali, é ter aquelas barras de proteção, né? Ele tem que ter a barra para ele poder se segurar. Então, uma grande recomendação é que no box do banheiro, onde o idoso vai se banhar, obrigatoriamente tem que ter uma barra de proteção, sabe, Júlio? Para que ele possa se segurar, para que ele possa ter um apoio na hora dele se lavar, até na saída do vaso sanitário para ajudar a levantar, para ajudar a se sentar. Essa barra de proteção, ela é muito importante no box, ela é muito importante no banheiro e nos corredores. Então, nos corredores por onde ele passar, obrigatoriamente tem que ter um corrimão, ou então uma dessas barras de proteção para que ele possa se apoiar. São medidas, Júlio, que com certeza iriam diminuir muito esse risco que o idoso corre no sentido de estar exposto. Como também fios soltos, muitas vezes, no caminho, né? Coloca a coisa aqui, coloca um fio ali do carregador de celular, ou né, o fio do abajur. Esses fios também são extremamente perigosos, porque ele pode tropeçar, tropeçando, caiu, fratura. Aí a fratura, vem aí as consequências graves de uma fratura de colo de fêmur, da bacia, da própria coluna, e aí sim ele vai ficar no leito por muito tempo. Isso é muito ruim. Então, esta prevenção, eu diria, esses cuidados são de fundamental importância. Né? É manter um ambiente adequado, com o menor risco possível de exposição para o idoso. Essa recomendação em relação ao calçado que está usando, essa recomendação de não fazer esses movimentos bruscos e principalmente estar preparado para isso. Como é que ele vai se preparar? Como eu disse, fazendo uma atividade física. E tem tantas adequadas a cada perfil, não é, do idoso. Exatamente. De repente é uma hidroginástica, quem sabe uma caminhada. Tem idoso que está em melhores condições e pode, inclusive, não é, dar uma corrida. Exatamente. Depende muito da condição física daquele idoso, da avaliação do profissional médico que o acompanha. Sem dúvida. Então, e tem jeito para tudo. Vamos pensar assim. O que importa é o cuidado pessoal da própria pessoa, enquanto ele estiver muito lúcido, muito consciente, ele pode se cuidar. E quando muitas das vezes a gente já começa com um comprometimento neurológico, uma queda da cognição, uma queda do raciocínio, então aí é a família que tem que cuidar, é a família que tem que proporcionar essas condições. Então eu chamo muita atenção todos os familiares, a todas aquelas pessoas que têm um idoso dentro da sua casa. Atenção, cuide dele.
pequenas medidas terão grandes resultados para que a gente possa proporcionar uma condição melhor de vida, uma condição melhor para se viver bem. E é muito simples isso, é manter um ambiente de segurança para que ele possa se mobilizar, lhe dar condições para que ele possa enxergar melhor, ouvir melhor e ter maior autonomia. Para que ele possa ter isso, ele precisa ter uma condição física adequada, ele precisa estar preparado, com seus músculos mais fortalecidos para que possa se sustentar e ter um controle melhor do seu corpo, Júlio. Ok. Doutor Paulo, a gente durante a entrevista, né, fez a inserção de algumas imagens que obviamente vão estar ajudando, né, quem está nos acompanhando a ter essa informação com mais detalhes. Mas eu vou pedir inclusive agora para a gente repetir essa sequência, né, inclusive das principais causas, né, dos acidentes e esse trabalho de prevenção que inclusive a gente teve a preocupação de dividir por áreas. Né, a preocupação com relação à prevenção no banheiro, na cozinha, não é, na área externa, na garagem, para poder facilitar, não é, que as pessoas tomem esses cuidados. Não só o idoso, mas que a família também se responsabilize por isso e possa abraçar, não é, essa causa e cuidar do seu idoso, enquanto ele está com boa mobilidade, que ele tem condição de estar agindo, porque aí uma queda pode acabar provocando um problema seríssimo. Não há dúvida, né? É por isso que a gente está aqui batendo nesta tecla e dizendo que se nós proporcionarmos um ambiente mais seguro, retirando do caminho esses obstáculos do paciente que vai caminhar ali, quer seja pelo jardim, pela garagem, pela sala, pelo quarto, do quarto para o banheiro, não podemos ter obstáculos, ou seja, são as mesinhas no meio do caminho, são os tapetes, são os ressaltos, né? Isso tudo acaba sendo perigoso. Ele dá segurança para que ele possa caminhar em seguro. Então ele tem que ter o corrimão no corredor, ele tem que ter essas barras de proteção, principalmente no box do banheiro, onde ele vai tomar o seu banho, onde fica um piso mais escorregadio, Júlio. E mais, a gente tem que lhe dar condições, para que o idoso esteja mais e melhor preparado para que ele possa ter esta mobilidade, para que ele possa manter a sua autonomia, para que ele possa ter os seus desejos e realizar os seus desejos. Para que ele possa viver bem. Tenho condições, eu quero ir até ali na frente. Então ele vai até ali porque ele está em condições disso. Para isso a gente precisa cuidar dele. A gente precisa dar condições para que ele seja bem cuidado. Precisamos proporcionar essas condições. E isto fica sob a responsabilidade dos familiares. Por isso que este recado é muito importante. Eu peço que as famílias que têm um idoso olhem com muito carinho, com muito amor, que eu sei que todos têm, mas com esta atenção de prevenção. Prevenção para que ele possa ficar mais tempo e melhor de saúde, para que ele possa viver bem e a família fique dentro de um equilíbrio, Júlio. Eu acho que este é o grande recado de hoje. Eu fico feliz em poder alertar esses dados e chamar a atenção para um grave problema que acontece todos os dias, por falta exatamente de conhecimento, de atenção e de um sinal de alerta. Ok. Doutor Paulo Irano, muito obrigado pela participação. Até o próximo programa, na próxima semana, e obviamente a gente abordando outro tema extremamente importante para a saúde, né, da população. Com certeza. Um abraço. Depois do intervalo tem receita de pão de queijo de frigideira. Tá curioso? Eu também tô. Aguarda aí, é um instante só. Querido, a tosse do bebê não passa. Vamos ao médico? Paz, o bebê tá bem. Não tem inchado no peito, está sem febre. Vou passar um remedinho para eliminar o catarro, além da inalação. Doutora, não seria melhor fazer um raio-x só para ter certeza? Keila, a avaliação do seu filho já foi realizada. Você sabia que os exames de raio-x ou tomografia emitem uma quantidade de radiação? Ela pode ser pequena, mas é cumulativa. E em excesso, pode causar problemas futuros, principalmente nas crianças, que são mais frágeis. A melhor maneira de prevenir
é realizar esses exames apenas quando for necessário. Oh, eu não fazia ideia disso, doutora. Mas obrigada pelas informações. Não há de quê. Tome essa carteirinha para controle de raio-x e tomografias do seu filho. E lembre-se de trazer nas próximas consultas. Ei, você, pode fazer o mesmo, viu? Compartilhe essa informação, transmita esse cuidado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O programa de medicina preventiva Viver Bem da Unimed Campos segue com uma série de ações de prevenção e conscientização sobre a saúde do homem. Confira! Novembro Azul, um mês dedicado à saúde do homem. E a equipe de medicina preventiva Viver Bem da Unimed Campos promoveu ações no Centro de Especialidades, em um shopping e no Hospital Unimed Campos. O público abordado apoiou a iniciativa. Eu cheguei à Unimed aqui, vi a campanha da prevenção do câncer de próstata e aderi à causa e acho muito importante porque o homem com esse preconceito, esse machismo de fazer o exame acaba acontecendo algo. É bom que a gente se previne. E todos os homens, né, a partir dos 40 anos, não devem deixar de fazer o exame, que é muito importante. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens. É a causa de morte de 28,6% da população masculina, que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Chegou a hora da gente conferir a receita da semana. Pão de queijo de frigideira. Rayara, é com você. Que tal aprender a fazer um pão de queijo de frigideira com ingredientes mais saudáveis? Essa é a receita de hoje no nosso quadro Coma Bem e Viva Melhor. Para essa receita você vai precisar de um ovo, uma colher de sopa de farinha de tapioca, uma colher de sopa de cottage, uma colher de sopa de chia e sal a gosto. Nós vamos iniciar o preparo misturando todos os ingredientes com o auxílio de um garfo e depois vamos levar direto a preparação para a frigideira. Esse é o nosso pão de queijo pronto. Acompanhe no nosso próximo programa mais uma receita saudável e saborosa. Até lá! Chegamos ao final de mais um programa Viver Bem da Unimed Campos. E você confere todo domingo às 4 da tarde o programa inédito pela Plena TV. Se você quiser conferir todos os programas, é fácil. Basta acessar o nosso canal no YouTube, Unimed Campos RJ. A gente se vê!